E o arroz é o cereal e talvez o alimento que está mais expandido pelo mundo inteiro. Por isso mesmo pode-se considerar o alimento mais democrático. Teresa, será que os políticos prestam homenagem a esta situação do arroz? Não sei se o fazem, mas deviam. E de facto, antes de começarmos aqui a nossa conversa, estava a pensar como é democrático o arroz e provavelmente não há nenhum alimento tão multifacetado como o arroz, não é? O simples arroz, veja lá, o arroz que é o mais humilde de todos os alimentos e que tem uma produção de 400 milhões de toneladas, é originário na Ásia, a sua origem começa há 7 mil anos na Ásia e, curiosamente, só entra na Europa muito tarde, ou seja, por volta dos anos 1000, portanto, século IX, século X, é trazido pelos mouros, que vem para o sul de Espanha, onde entra, passa para a Itália, vem para Portugal e as primeiras referências são no reinado de Dom Dinis, mas em França só entra no século XVII. Portanto, a expansão não foi assim tão rápida quanto isso. Mas a partir daí o arroz está presente em todo o mundo. Bom, na Ásia é evidente, consomem 90% do arroz que é produzido no mundo inteiro. Está na América do Sul, toda a América, está nos Estados Unidos, no Canadá, e o arroz espraia-se e é produzido, e enfim, cada país acaba por ter as suas capacidades e as suas qualidades de reinventar. Para reinventar a forma de o comer. É de facto um alimento extraordinário por essa sua adaptação colossal que em qualquer solo, em qualquer local, em qualquer latitude, adapta-se e dá, veja lá, mais de 100 mil espécies diferentes em todo o mundo. 100 mil espécies, é extraordinário, porque depois no dia-a-dia só ouvimos falar no arroz carolino e agulha, pelo menos pessoas leigas como eu. Mas sabe que é exatamente assim. Como disse, o arroz carolino e o arroz agulha correspondem a dois tipos de arroz que são fundamentais. Percebendo isso, percebe-se praticamente tudo o que há sobre a questão do arroz e a sua gastronomia. De facto, por isso mesmo, nós estamos a falar num programa de arroz, o arroz, possivelmente devíamos chamar os arrozes, porque há tantos. Mas dividindo, classificando esses arrozes, em termos culinários nós temos o arroz redondo, este arroz mais ao meu género, sabe, assim, mais gordinho, e que tem umas características próprias. Já se vê daqui que, por exemplo, a sua cor é uma cor nacarada, é uma cor de pérola. Ao passo que, se nós tivermos o outro tipo de arroz, que é mais o seu género elegante, comprido, este arroz, o arroz agulha, Valeu a pena aqui para ouvir essa comparação. Este arroz é quase translúcido, é vítreo, tem uma característica diferente e estas características vão permitir utilizá-lo em termos culinários de maneiras completamente distintas. O arroz agulha usa-se mais para aquele tipo de pratos, por exemplo, o caril, os arroz chau-chau, aqueles arroz que se põem em pinhões, esse tipo de coisas em que nós juntamos e que dão gosto ao arroz. O arroz em si não tem tanto gosto, o grão, mas tem substâncias ao lado que lhe dão gosto e serve muito de acompanhamento. Era isso que eu ia perguntar. Pode-se dizer de uma maneira simplista que este será mais um arroz de acompanhamento, enquanto o outro será mais um arroz centro da refeição? Exato. Um prato em si. Nobre da refeição. E o que é que nós temos, por exemplo, com isto faz o nosso tão típico arroz de tomate, mas também com este arroz se faz uma paella, ou também com este arroz se faz o famosíssimo risoto. Tal como foi dito, cada prato de arroz tem o seu modo de cozedura próprio. Por exemplo, o risoto italiano tem uma cozedura muito peculiar que vamos explicar. Para já temos que começar por fazer um caldo e nós vamos fazer um risoto de espargos. Para isso, elaboramos um caldo de espargos com base num caldo de galinha, juntámos-lhe o resto dos espargos
para fazer um saborosíssimo caldo de espargos. Precisamos agora, depois de colocada a cebola e o azeite, juntar o arroz. O arroz, neste caso, terá que ser um arroz italiano. Depois de juntarmos o arroz, vamos ter que mexer até o arroz ficar completamente nacarado. Nessa altura, começamos a juntar o caldo e vamos fazê-lo concha a concha. Por cada concha que deitamos, esperamos que o caldo seja todo absorvido e deitamos então a concha seguinte. Quando estiver cerca de 10 minutos de cozedura, nessa altura juntamos os espargos verdes cortados aos bocadinhos, que vão cozer com o resto do arroz. A partir daí, sempre mexendo, quase no fim da cozedura e antes de deitar a última concha de caldo, deitamos o vinho. E junto um vinho branco com uma certa acidez que me permite dar um gosto extraordinário ao arroz a partir do momento em que a sua frescura vai estar presente mais tempo e mais no fim da cozedura. Bom, resta-me agora o velho parmesão, juntá-lo raspado aqui de maneira a envolver bem no arroz e junta-se manteiga gelada. E aqui está, terminamos a cozedura do nosso risoto e nada mais nos resta do que servi-lo. E agora vamos decorá-lo com espargos grelhados. Antes de iniciarmos a nossa receita do arroz de tomate, vamos fazer aqui uma pequena preparação que é extraordinária para quando o tivermos pronto, acabarmos a decoração do prato. É assim, temos quartos de tomate que limpámos de grainhas e de pele, pusemos alguns dentes de alho, um pouco de tomilho e deitamos um pequeno fio de azeite. Bom, é necessário temperá-los com sal, o que é normal. Mas não se esqueçam que o tomate também tem que ser temperado com um pouco de açúcar devido à sua acidez que é preciso anular. Bom, e agora levamos este nosso tabuleiro ao forno e durante muito tempo, quase 3 horas, mas a temperatura é muito baixa, não passa dos 70 graus. E vamos agora preparar o nosso arrozinho de tomate. Juntamos o tomate à cebola e ao azeite que já estão dentro da nossa panela e vamos deixar cozer devagarinho durante, digamos, 10 minutos. A partir daí, vamos adicionar o nosso arroz, desta vez com a panela tapada e devagarinho, sem a nossa intervenção, sem estarmos a mexer. E isto vai-se processar durante cerca de, digamos, 17, 18 minutos. Mas antes de acabar a cozedura, há aqui um toque que pode fazer a grande diferença. Pegamos em tomate picado e vamos juntar esta polpa do tomate que, adicionada nesta altura, nos vai também transmitir toda aquela frescura e acidez que vai fazer a diferença no sabor. Este é um dos pratos clássicos da cozinha portuguesa que revisitamos de uma forma magnífica do ponto de vista de cozedura. O risoto, e eu devo confessar que talvez, enfim, é sempre difícil dizer o que é o topo, o melhor, mas eu tenho um respeito. Gastronomicamente, o risoto é qualquer coisa de absolutamente extraordinário. Tem uma história, foi, enfim, pouco depois de 1500, no século XVI, há um rapaz que casa em Milão e gostava de fazer algo de cozinha e quis que o seu casamento tivesse um prato único e inventou um risoto, um arroz, onde juntou açafrão para lhe dar uma cor dourada, para que, enfim, pudesse parecer que, com aquela festa, com aquela euforia, o ouro estivesse presente no arroz. Pois bem, esse arroz, que é o risoto, é feito de maneira a que o núcleo fique ainda duro, que se sinta, quando nós o mastigamos com os molares, que se sinta esse bocadinho de dureza, essa consistência do arroz.
Pode-se dizer que o risoto é, depois da importação do arroz para a Europa, e nomeadamente para a Itália, enfim, a sua primeira autonomia enquanto prato gastronómico? A Itália, repare que há uma coisa muito curiosa. A Itália, em termos gastronómicos, dá 3 grandes presentes ao mundo. O risoto, através do arroz, que é muito importante. A massa, através do trigo, como o cereal. E ainda, quando chega ao milho, faz a polenta. Estes são os 3 presentes, através dos cereais dos italianos, à gastronomia mundial. Mas, aqui nós, portugueses e espanhóis, não temos a mesma versão, não temos a mesma ideia a respeito da cozedura do arroz. Cozemos o arroz até ao fim. E porquê? Porque os nossos pratos tentam perfumar o arroz com legumes, com os nossos arrozes de tomate, como falámos, ou de pimentos, ou os arrozes espanhóis, as paellas. E quando se coze esse arroz, tenta-se que o grão fique completamente cozido para absorver todos os sabores. E isto dá-nos uma situação também distinta entre o arroz italiano e os arrozes que nós fazemos aqui. É que os italianos envolvem o arroz com queijo, com manteiga, para lhe dar à volta dele um sabor especial. Nós deixamos que o caldo coza todo o arroz para que seja o arroz a evidenciar-se. E nós temos, por exemplo, arrozes únicos no mundo. O nosso arroz de cabidela. O nosso arroz de cabidela é nosso, é português. E há muito pouco tempo houve um concurso mundial de arrozes, de receitas de arroz, onde concorreram os maiores cozinheiros do mundo, os italianos todos, vieram do Japão, da China, da Argentina. E quem é que ganha o primeiro lugar? O nosso querido chefe Vítor Sobral, com o arroz de cabidela. Espantoso. E mais, os portugueses usam o arroz como acompanhamento para pratos ao prato, que normalmente na Europa o arroz é um prato em si. Isso faz com que na Europa a média de consumo é de 5 quilos por habitante e por ano, e em Portugal seja de 20 quilos por ano. Nós consumimos 4 vezes mais arroz que qualquer país europeu, inclusive os italianos. Mas não o arroz integral. Não. O arroz integral é um arroz que tem uma característica, enfim, é também descascado, não tem casca, mas tem aquele pericarpo que está agarrado ao bago, e esse pericarpo tem mais sais minerais e tem fibra, e portanto digamos que é mais saudável a sua ingestão. Demora mais tempo a cozer, pode ser preparado como um arroz normal, e veja-se, muitas vezes as populações asiáticas, quando comem esse tipo de arroz, muitas vezes até com a casca, enfim, e repare que na Ásia comem médias de 200 quilos de arroz ao ano, por habitante. O arroz, seja nos países ricos, seja nos países pobres, tem um lugar à mesa de todos. É como se fosse uma tela em branco que depois absorve as tendências de imagem, exatamente, de cada cultura, exatamente. Não é? De cada tipo de gastronomia. Repare que o arroz chega-nos a nós, a nossas casas, quase no seu formato natural. É um dos poucos alimentos que nos chega sem nenhuma transformação. Se nós, em vez de termos o trabalho de depois o prepararmos, comprarmos o arroz já preparado, onde vem com os legumes, com os espargos, estamos também a adquirir dentro desse arroz os aromatizantes que lá vêm, ou, sei lá, os conservantes, os estabilizantes, todos aqueles produtos que são necessários. Adulterar, no fundo, um produto extraordinário. Tão natural. Mas por falar nessas modificações, poder-se dizer, porque estava aqui a olhar para o arroz selvagem, que então o arroz selvagem vem no seu estado mais puro.
Ou é um engano olharmos para uns mas bagos escuros e achar que esse o então não arroz sofre selvagem qualquer alteração? é uma curiosidade. É uma coisa estranha. É que o arroz selvagem não é arroz. Ai, não é sequer arroz. É utilizado muitas vezes em preparações com o arroz, mas é apenas uma planta que não tem nada a ver com o arroz que nasce no Canadá. O que acontece é que tem uma história curiosa. No Canadá, este fruto desta planta, há uns anos, fazia-se a secagem, isto tem que ser seco, porque também nasce nos pântanos e tal, e era seco, com troncos de árvores do tabaco. E culinariamente, quando se cozinhava este arroz, ele deixava um pequeno perfume de tabaco, que era magnífico. Bom, hoje, como se consome tanto, passou a industrial e é seca em secadores industriais da indústria e deixou de ter esse perfume. Portanto, é um elemento que tem mais a ver com uma estrutura e com uma cor. Olha, eu gosto... Não mais do que isso. Não mais do que isso. Misturado com o arroz, por exemplo, há um prato de arroz, hoje que se faz pouco, mas eu acho tão típico, que é o arroz de bacalhau. Que cheirinho. Pois é, aqui está o nosso arroz de bacalhau com arroz selvagem. A grande curiosidade deste arroz é que o bacalhau utiliza salgado. Passa-se depois de desfiado por um pouco de água e é ele que confere o sal ao conjunto. Por outro lado, utiliza-se o arroz selvagem, que dá aqui uma textura e uma visualização ao prato interessante. Como é que se faz? Depois de desfiado o bacalhau e passado por água, junta-se a um refogado que já está feito, junta-se a água, que são 2,5 vezes o volume do arroz, e a seguir juntam-se os arrozes, que são carolino e arroz selvagem. E a seguir deixa-se cozer durante uns bons 20 minutos. Depois de cozido, é preciso deixá-lo descansar durante cerca de 2 minutos. E, a partir daí, é só servi-lo e, mesmo no fim, junta-se a pimenta. Porque a pimenta não pode cozer. Iria perder todo o seu aroma. E aqui temos nós um delicioso arroz de bacalhau que, com algum cuidado e 2 apontamentos fundamentais, ganha um novo sentido gastronómico. Agora, no prato de bacalhau com arroz, para além do arroz selvagem, utilizou qual? O arroz carolino? O arroz carolino, exatamente. É um arroz de que temos que ter muito orgulho e que tem uma história tão curiosa. No século XVIII, houve um navio holandês que vinha de Madagascar para a Europa com arroz. Com tempestades, com problemas, acabou por ir parar aos Estados Unidos, a Charlestown, na Virgínia do Sul. Bom, e o navio ficou lá a arranjar e o comandante do navio acabou por dar uma saca de arroz ao governador daquela província, que se entusiasmou, que plantou. Esse arroz tinha na altura o nome de Golden Seeds, de sementes douradas. E passou o arroz da Carolina, passou a ser o Carolina Gold, o ouro da Carolina, enfim, se quiser o ouro da Carolina, não é? Foi esse arroz que esteve na origem do nosso arroz carolino. Que depois volta como para cá? Que volta por, enfim, com o comércio e que é aproveitado, as tais variedades que vêm de um lado para o outro, e às tantas acaba por Portugal adotar esse nome e chama a esse tipo de arroz redondo, bom para fazer os nossos pratos, arroz carolino. Adota não só o nome, desculpe, mas o próprio arroz. Sim, sim, exatamente, claro. Porque é um tipo de arroz que se adapta mais ao nosso tipo de culinária. E é um arroz de grande qualidade. Este nosso arroz é um arroz de grande qualidade e aqui está uma coisa importante, quer em culinária, quer em gastronomia. É preciso nós respeitarmos a qualidade dos produtos. E a propósito disso, por exemplo, falemos de uma questão que tem a ver com o arroz. Também há duas quase escolas relativamente à culinária do arroz, ou seja,
Quando se faz o arroz, deve-se mexer o arroz ou não? A escola italiana obriga a quem faz um risoto a começar a mexer no início e não parar até ao final. São 20, 18 ou 20 minutos a mexer em contínuo. A escola ibérica, quer Portugal, quer em Espanha, os arrozes que nós fazemos, desde a paella, o nosso arroz de favas, por exemplo, que falava o essa, todos os nossos arrozes, o arroz de forno, bom, são feitos sem mexer. A paella é feita sem mexer. Não tocar. Não. E isso, essas duas culturas têm a ver também com depois o que é que nós pretendemos receber, o que é que nós queremos que o arroz nos dê. Se nós deixarmos o arroz parado a cozer, tal como fazemos aqui, ele vai se embeber dos perfumes que nós lá pusemos e transmitir-nos o prazer de receber esses perfumes. Se for em Itália, ao mexer, eu estou a criar com as gorduras, com o queijo, com o azeite, com o próprio vinho que lá ponho e o caldo que faz o arroz, estou a criar uma emulsão que se une à volta do arroz e que lhe dá um gosto do exterior para dentro. E estou a ter outro prazer. E, portanto, duas técnicas culinárias dão dois prazeres diferentes gastronómicos. Estou fascinada a ouvir tudo isso. E, de facto, tudo leva a crer que no dia-a-dia há grandes chefes que continuam em busca de novas receitas para o arroz, não é? Ai, sem dúvida nenhuma. Há um grande cozinheiro espanhol, o Quico da Costa, que, imagine, fez um arroz de mascarpone e que lhe com no seu interior chocolate salgado. Eis uma receita inesperada e irreverente. Despertou muita surpresa e enorme polémica. E em que é que ela consiste? Feita por um grande cozinheiro, não é mais que um arroz cozido em que foi ligado com um queijo mascarpone e depois tem como que um recheio de chocolate e cacau. E para sublinhar a excentricidade da receita, juntam-se-lhe umas lâminas de sal, como vão ver. O chocolate, ao qual, para além de chocolate negro fundido, se adicionou cacau e as lâminas de sal. Pois bem, esta receita, acreditem ou não, foi extremamente premiada. E é uma receita muito divertida. Ainda não falámos de um arroz que está particularmente na moda, que é da comida japonesa e do sushi. Exatamente, do sushi. É curioso porque o sushi é um arroz japónico, o tal do grão redondo, mas é feito de uma maneira especial, é lavado primeiro, porque ele tem que ter goma para ficar aglomerado. Porque estamos sempre a falar no objetivo gastronómico. A culinária pretende atingir um objetivo gastronómico. E ali o grande sabor é dado pelo peixe. E eu tenho o sushi, que é um complemento, o arroz, que é um complemento, mas tem que ter uma textura para se agarrar ao peixe. E ele é feito com esse sentido. E repare uma coisa curiosa. O arroz que está agarrado ao peixe no sushi, normalmente nós aqui, em Portugal, se vir, as pessoas pegam com os pauzinhos, não é? E o que é que molham na soja? O arroz. O arroz, exatamente. É exatamente ao contrário. Os japoneses o que fazem é pegar pelo lado do arroz, virar, fica o peixe para baixo, e é o peixe que passa na soja, porque o peixe não tem sal. A soja é salgada, pretende dar um pequeno toque de salgado ao peixe. Isso é que é a maneira correta. Porque se nós enchemos... Se o arroz absorve todo o salgado da soja... Adultera-se todo o sabor. O peixe deixou de existir. Exatamente. Já não há peixe. Bom, e isto Ainda lá está bem a que questão nos avisou. cultural para perceber como é que isso, como é que se deve fazer. E é curioso porque não só esse arroz é produzido dessa forma especial, mas é utilizado vinagre de arroz para a cozedura do arroz,
que se mistura com açúcar e tal, e depois é aí que o arroz é cozido. Um mas a processo água muito de cozedura. complexo, não é? Enfim, mas é difícil lá chegar, é preciso ter prática para conseguir um bom arroz de sushi. E o sushi é acompanhado com um vinho de arroz. Um vinho que é a fermentação do arroz e que depois pode dar um vinho, o sake, não é? Que tem cerca de 14 graus, como o nosso vinho, e que acompanha ou a quente ou a frio a comida japonesa, ou então pode ser destilado e então dar aquelas aguardentes de arroz que os chineses gostam muito. É curioso também que há um arroz que hoje, antigamente falava-se tanto, hoje, enfim, já não tem essa expressão, mas que tem uma curiosidade relativamente a Portugal, que é o arroz pilaf. O arroz pilaf Nunca ouvi falar. antigamente as cartas dos restaurantes todos, acompanhado com arroz pilaf. E o que é o arroz pilaf? O arroz pilaf é a maneira portuguesa de nós cozermos o arroz classicamente. Ou seja, ou colocamos o arroz com alguma manteiga, deitamos a água, fervemos e depois escorremos o arroz. Ou, por vezes, junta-se a água, já na proporção das tais duas tais chávenas duas e e meia, meia. para, enfim, e o arroz pretende-se que fique solto. E muitas vezes, nessa altura, até se retira o arroz e deixa-se no passador passar por água fria para ele ficar solto. Esse é o arroz pilaf, o arroz branco. E o arroz pilaf é a união entre o Oriente e o Ocidente, entre os arrozes de vapor da China, das Tailândias, esse arroz que eles comem com a mão ou com os paus brancos, e os arrozes turcos, gregos, que fizeram aqui esta evolução para o nosso paladar, mas ficaram na Grécia. E, curiosamente, quando se fala em arroz pilaf num livro ou em qualquer situação de arroz, o arroz pilaf é disso, o arroz pilaf ou o arroz à portuguesa. Mesmo em literatura Em estrangeira. literatura internacional. É feito com o arroz, é denominado porque é um arroz muito utilizado aqui em Portugal. Mas há um arroz que eu duvido que saiba que é o arroz preferido das mulheres. Sabe qual é? É o pó de arroz. O pó de arroz. Mas eu também lhe digo uma. E o arroz preferido dos homens? Não sei. É Será o dourado? aquele... Eu dou-lhe o arroz.